Olá, queridos, bem-vindos às meditações diárias com Michel Silva. A encarnação. Verso bíblico encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo sobre o qual a Bíblia se refere aqui é Jesus. Poderíamos até fazer uma adaptação no verso bíblico de hoje, dizendo: no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. O dicionário Wikipédia define a encarnação como o ato de encarnar, de se tornar semelhante no aspecto, mas à base de carne. E isso definimos como um grande mistério. Foi esta a maneira que Deus escolheu para se apresentar ao homem como homem. Encarnação, do latim incarnare, quer dizer fazer-se carne. Esse é um conceito e uma nomenclatura religiosa muito atualizada no mundo cristão. A Bíblia fala da encarnação do Verbo, Jesus, para dar ênfase que Deus se fez homem. E a palavra de Deus descreve Jesus como vindo ao mundo em carne. Imaginamos que não havia nada melhor do que viver no tempo de Jesus. Isso é, para os que creram em Jesus. Para aqueles que creram que Ele era Deus, que Jesus se tornou um de nós. A Bíblia diz que os homens viram a sua glória, que eles puderam tocar em Deus, falar face a face, pedir ajuda, serem tocados por Deus e serem diretamente perdoados por Ele. A melhor solução para o problema do homem foi a encarnação de Jesus. Ele se apresentou como sendo a esperança para uma raça sem futuro e a ponte de reconciliação entre Deus e o homem. Portanto, queridos, se existe uma religião que não prega a encarnação de Jesus, biblicamente ela não é verdadeira. Ou se alguém neste mundo atualmente se intitula como sendo Jesus e se faz passar por filho de Deus, isso não é bíblico. Pode ser um arranjo humano de um comitê eclesiástico qualquer, mas não tem apoio bíblico. Jesus Cristo foi e é Deus. Isso até a partir do nome Emanuel, que significa Deus conosco. Como se fez para que isso acontecesse? Não sabemos, porque se soubéssemos, não seria um mistério. Isso é um assunto que possivelmente Deus se ocupará em nos fazer saber nos estudos que teremos na nossa vida nova, na eternidade. O que importa é que Jesus se tornou semelhante a você, te dando a chance de também se tornar semelhante a Ele. Que oportunidade, hein? Mas essa oportunidade tem aqueles que acreditam, que cada dia buscam reforçar a fé de que o Verbo Jesus Cristo habitou e habita em nós. Que Ele possui a mesma natureza do Pai, que através dele Deus criou o universo. E que o Verbo Jesus Cristo é Deus. Amigos, para Deus isso não é nada impossível. Mas você consegue imaginar a magnitude dessa operação? Um Deus Espírito aceitar vir ao planeta Terra, ser revestido de carne, comer, beber e viver com pecadores e chegar a morrer por você e por mim. Queridinho, você tinha alguma dúvida de que Jesus te ama? Não tenha mais. Viva uma vida de alguém salvo por Emanuel. Deus com você. Deus conosco, todo o tempo. Eu quero orar com você. Santo Deus,
Pai de amor, que amor é esse, Senhor? Chegar ao ponto de deixar os lugares celestiais confortáveis e vir aqui no planeta mais baixo viver com os homens. Que amor é esse? É verdade que tu não tens prazer na morte de ninguém e que já fizeste tudo para a minha salvação. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.